Um plano para sequestrar e atacar não uma, mas duas princesas reais foi revelado, com o suposto agressor comparecendo ao tribunal hoje. Os promotores dizem que o suspeito foi encontrado com anotações enigmáticas, incluindo os nomes das princesas e a palavra banho de sangue, além de dois machados que tinham propaganda nazista entalhada. Este é o escândalo da Law and Crime. Eu sou Sierra de Lespe. Já estamos acostumadas com planos de sequestro e ataque no escândalo. Infelizmente, isso acontece em programas assim. Mas não é comum eu também ter que falar sobre propaganda nazista junto com um plano de assassinato. Mas é isso que vamos abordar no episódio de hoje. E os detalhes são realmente bizarros e assustadores, mais uma vez provando que a verdade é mais estranha do que a ficção. O escândalo de hoje nos leva para a Holanda, onde duas jovens princesas foram alvo de um possível esquema de sequestro e talvez até de assassinato. Para quem não conhece, a Holanda é o lar da família real holandesa. O nome oficial dessa dinastia é Casa de Orange-Nassau, às vezes chamada apenas de Orange, e essa família inclui esses membros. Tem o rei, Willem-Alexander, de 59 anos, e sua esposa, a rainha Máxima, que tem 54 anos juntos. Eles têm 3 filhas. Temos a princesa Catarina Amália, de 22 anos, a princesa Alexia, de 20 anos, e a princesa Ariane, de 19 anos. E há algo muito importante a ser observado aqui. A princesa Catarina Amália é a herdeira aparente. Isso significa que ela é a futura rainha. Nada pode impedi-la de se tornar rainha, a menos que ela decida abdicar. A próxima na linha de sucessão depois dela é sua irmã, a princesa Alexia. E são nessas duas princesas que estamos realmente focadas hoje. Isso ocorreu porque elas foram alvo de um plano sinistro, felizmente frustrado antes da execução. Veja o que aconteceu. Em fevereiro, um homem de 33 anos foi preso por tentativa de sequestro e ataque a essas duas princesas mais velhas. Não temos o nome desse homem devido às leis de privacidade dos Países Baixos. Falarei mais sobre isso na entrevista. Mas o que sabemos é que ele tem 33 anos e compareceu ao tribunal hoje. Agora, segundo a Associated Press, esse homem foi preso em Haia, uma importante cidade na costa do Mar do Norte, nos Países Baixos. Embora Amsterdã seja a capital, é Haia que talvez seja mais importante quando se trata das operações do dia a dia de administração do país. Agora, a prisão dele aconteceu em fevereiro. Não sabemos ao certo o dia ou como ele foi pego. Devido às leis de privacidade nos Países Baixos, muitas informações ainda não foram divulgadas. E nós vamos analisar tudo isso em detalhes durante a entrevista. Mas, novamente, aqui está o que sabemos. Esse suspeito foi encontrado com algumas anotações assustadoras. Não está claro exatamente o que elas diziam, mas incluíam os nomes das duas princesas junto com a palavra banho de sangue. E se tudo isso já não fosse assustador o suficiente, o que, aliás, é, ele também foi encontrado com 2 machados. Sim, machados. E os machados tinham frases assustadoras entalhadas neles. Um dos machados tinha o nome Alexia e a palavra Masada entalhados, que é a Agência de Inteligência de Israel. No outro machado estava entalhada a frase Sieg Heil, que era um antigo grito de propaganda usado por nazistas que seguiam Adolf Hitler. Tudo isso realmente assustador, mas de alguma forma conseguiu ficar em segredo por meses. Essas notícias só vieram à tona durante o Dia do Rei, em 27 de abril. A suspeita deve comparecer ao tribunal hoje, e mais uma vez, ainda não sabemos quais são as acusações. E no momento dessa gravação, nem sequer temos informações sobre o que aconteceu durante a audiência. Sabemos que não é a primeira vez que a filha mais velha da família real enfrenta esse terror. De acordo com o New York Post, um plano semelhante foi arquitetado em 2022, quando a princesa Catarina Amália estava na universidade em Amsterdã. Isso teria ocorrido com a coordenação de gangues e do ex-premier holandês. Agora, o jornal informou que as autoridades reais interceptaram comunicações entre os membros da gangue e esse ex-primeiro-ministro, que na época atuava como secretário-geral da OTAN. Para sua segurança, a princesa Catarina Amália foi retirada da universidade em Amsterdã e afastada da residência estudantil onde morava com suas amigas. Ela teve que estudar no Palácio Real por mais de um mês por questões de segurança. Na época, sua mãe disse ao AD: "Isso tem grandes consequências para a vida dela. Significa que ela não mora em Amsterdã e não pode sair." Em 2024, revelou-se que a princesa Catarina Amália foi transferida secretamente para Madrid para concluir seus estudos. Ela disse ao Bild: "Claro,
Circunstâncias estranhas me levaram para lá. Ainda sou muito grata a todos que possibilitaram minha liberdade lá. Consegui encontrar um pouco mais de liberdade lá do que era possível aqui. Felizmente, ambas as princesas mais velhas estavam seguras depois que esse plano foi frustrado, mas ainda há muito pela frente nesse caso. Então, por tudo isso, vamos passar para a nossa entrevista para uma análise mais aprofundada. Tudo isso é realmente assustador. Quero dizer, sim, essas duas mulheres são figuras públicas, mas vamos lembrar que elas estão no começo dos 20 anos e agora estão enfrentando tudo isso. Quero dizer, eu sei que preciso de algumas respostas sobre tudo isso. E para isso, vou recorrer a um amigo do programa. É o advogado internacional David Tefuri. David, é ótimo te ver. Obrigada por voltar ao escândalo. E aqui vai minha primeira pergunta. Nos Estados Unidos, quando alguém é formalmente acusado de um crime, geralmente recebemos a foto da ficha policial, nome e documentos do tribunal. Mas nesse caso, só sabemos que esse cara tem 33 anos, não temos o nome dele. Quero dizer, isso é normal na Holanda? Aparentemente, isso é normal na Holanda. A Holanda tem muitas leis de privacidade e essas leis de privacidade se estendem para proteger os acusados de crimes. E a Holanda é muito cuidadosa para não revelar os nomes e identidades dos acusados de crimes. E o sistema holandês é muito voltado para a reabilitação. Então, acho que parte da ideia é manter isso um pouco anônimo para que a pessoa tenha uma chance de se reabilitar. E acho que é por isso que não recebemos mais informações sobre esse réu. É diferente do que costumo cobrir no escândalo. Geralmente já tenho o nome e fotos do réu pelo Facebook e sabemos quase tudo sobre eles. Só sabemos que é um homem de 33 anos que deve ir ao tribunal hoje. Para os espectadores, estamos gravando por volta das 11h30 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos. Isso é na Holanda, então estão adiantados no horário, mas ainda não vi notícias do que ocorreu hoje no tribunal quando ele apareceu. David, já que não sabemos o nome dele e há leis de privacidade na Holanda, ainda é possível conseguir mais informações dessa audiência no tribunal? Bem, se ele se declarar inocente e o caso for a julgamento, então teremos muito mais informações sobre ele. E sobre quaisquer defesas que ele decidir apresentar para tentar ser absolvido. Ok, então depende de hoje. Se ele se declarar inocente, pode haver julgamento. Se declarar culpado, isso pode acontecer hoje? Eu não sei se isso pode acontecer hoje, mas ele pode se declarar culpado. E se ele fizesse isso, então ele avançaria, sabe, bem rápido no processo rumo à definição da pena. Ok, vou me adiantar porque há muito a dizer. Vamos falar do crime ou suposto crime, já que ele não foi condenado. Pelo que entendi, isso ocorreu em fevereiro. O plano para sequestrar e possivelmente ferir as duas princesas ocorreu em fevereiro, mas só foi divulgado agora, no início de maio. Acho que tudo isso veio à tona no fim de abril. Por que você acha que demorou tanto entre a prisão dele, o suposto plano, e agora, quando estamos falando sobre isso? Sim, isso também me surpreendeu. Ele aparentemente está preso desde fevereiro, então ele foi preso em fevereiro e encarcerado desde então. Provavelmente é uma combinação de protegerem a privacidade dele, mas também de manterem o caso em sigilo enquanto investigavam. E talvez haja outras pistas que eles queriam seguir antes de alertar qualquer outra pessoa que pudesse estar envolvida sobre o fato de que ele havia sido preso. Ok, esse é um ponto interessante, porque, claro, essa é uma família de alto perfil. Eles são a família real dos Países Baixos. Então, tenho certeza de que os principais investigadores de lá vão analisar tudo isso com muito cuidado. E nós não sabemos exatamente quando isso aconteceu em fevereiro. Mas vamos supor, só por hipótese, que isso aconteceu no dia 2 de fevereiro. Então, temos todo o mês de fevereiro, todo o mês de março e quase todo o mês de abril dessa investigação antes que o público em geral saiba de qualquer coisa. Você acha que isso beneficia detetives ou promotores que analisam essas informações? Com certeza, definitivamente dá. Se houvesse outras pessoas potencialmente envolvidas, você não quer alertá-las para o fato de que estão recebendo informações desse réu criminal. Ele pode estar falando nos interrogatórios e talvez dando informações sobre outras pessoas que possam estar envolvidas. Talvez seja por isso que mantiveram em segredo. Eles também podem ter mantido isso em segredo por questões de privacidade das potenciais vítimas da família real que foram alvo. Ok, vamos falar sobre isso porque eu sei como funciona aqui nos Estados Unidos. Claro, você é informado dos seus direitos, Miranda. Depois dizem que você tem direito a um advogado ou o direito de permanecer em silêncio. Todos nós conhecemos essa parte.
Algumas pessoas aqui nos Estados Unidos dizem: vou ficar quieta, esperar por um advogado. Algumas falam. E é por isso que temos um canal inteiro aqui no Law and Crime sobre, você sabe, interrogatórios. Porque as pessoas às vezes realmente falam. Como funciona aí? Quero dizer, eles tentariam fazer perguntas para essa pessoa? Eles tentariam, e é um sistema inquisitorial, um sistema de justiça criminal. Então eles dão muita ênfase ao testemunho, mas não acho que ele precise falar. Ele pode ser capaz de, quero dizer, ele pode ter o direito de, você sabe, não se autoincriminar. Então, ainda não sabemos se ele está falando ou não, tanto sobre, você sabe, a motivação dele e a conduta que levou a esse crime, quanto se ele está falando sobre outras pessoas que possam ter estado envolvidas. Sim, eu tenho tantas perguntas sobre as coisas que você apontou aqui. O motivo, em primeiro lugar, pra mim, acho que faz sentido porque é um caso de grande destaque, sabe? Duas irmãs. Obviamente, uma é a herdeira aparente. Então, a próxima na linha de sucessão, ela vai se tornar rainha, a irmã mais velha. E aí, a segunda irmã, a irmã do meio entre as três, ela também seria a segunda na linha de sucessão. Acho interessante. Mas qual a motivação pra atacar essas pessoas? Os promotores precisam provar um motivo? Na Holanda não é preciso provar um motivo. Basta provar que a pessoa tinha a intenção de cometer o crime, mas você não precisa saber ou explicar uma base razoável ou motivo para eles quererem cometer o crime. Embora o motivo possa fazer parte da sentença e influenciar na decisão do juiz sobre qual pena aplicar a alguém que foi condenado. Motivo pra mim, sim, porque é igual aqui nos Estados Unidos, onde não precisamos de um motivo para acusações ou condenação, mas é útil, pelo menos pra mim como repórter, entender por que essa pessoa teria cometido o crime. Tenho certeza de que o júri também gosta de saber o motivo. Mas algo sobre o qual eu sinto que nós sempre falamos é a intenção aqui, o mens rea. Fico pensando se os promotores acham que já têm o suficiente, pois nem discutimos isso ainda. O fato de terem encontrado machados com as meninas e o nome de uma delas gravado em um dos machados. Além disso, havia alguns papéis, algumas anotações ou algo assim que tinham os nomes das meninas. Eu falo meninas, mas deveria dizer mulheres, pois têm mais de 18 anos e os nomes delas estavam lá. Além disso, havia a expressão banho de sangue. Então, o que acha? Isso prova intenção? Bem, também não temos muitas informações sobre essa anotação que eles encontraram. Eu só consegui ver que ambas as princesas foram mencionadas na anotação e que a palavra banho de sangue foi usada, mas seria útil para avaliarmos saber o que mais ele escreveu nessa anotação. E também sabemos que uma das princesas, a princesa herdeira, teve seu nome inscrito em um dos machados pelo réu, assim como algum tipo de texto pronazista também em um dos machados. Então isso sugere algo sobre a motivação, talvez que tenha sido um crime de ódio ou que era alguém neonazista praticando violência política de extrema direita. Ok, o envolvimento nazista em tudo isso não era algo que eu necessariamente esperava, porque muitas vezes neste programa falamos sobre sequestro, falamos sobre tentativa de assassinato, falamos sobre muitas coisas diferentes. Raramente vejo propaganda nazista. Então, quando vi, pensei: alerta, precisamos focar. O que está acontecendo? Sei que nos Estados Unidos levamos isso a sério. Aí também é assim? Se houver qualquer tipo de slogan nazista ou essa suposta frase de propaganda que eles têm, isso é algo que eles estão levando a sério? Acho que sim. Eu acredito que eles têm o equivalente a crimes de ódio nos Países Baixos. Então, isso pode ser uma evidência de que se trata de um possível crime de ódio, e talvez o réu seja acusado de um crime de ódio. E isso também talvez sugira que ele não está agindo sozinho, ou pelo menos que ele tem cúmplices ou colegas que fazem parte de algum tipo de grupo que segue a ideologia neonazista. Então, talvez seja isso que eles estão tentando investigar. Existe algum grupo maior que também pode estar planejando cometer atos de violência?
E eu realmente fico me perguntando, porque quando ouvimos falar de neonazistas aqui nos Estados Unidos, seja onde for, muitas vezes são essas pessoas que acabam entrando numa espiral, por assim dizer. Onde elas estão no YouTube e de repente começam a receber esses vídeos, e aí vem no Facebook, no TikTok e em todo lugar. Então, às vezes, o histórico de buscas de uma pessoa na internet realmente nos dá uma ideia do que se passa na cabeça dela, do que ela está pensando, das opiniões políticas dela aqui. Obviamente, se essa pessoa for uma neonazista ou tiver essas crenças muito fortes de um lado, digamos assim. Então, isso é algo que as investigadoras gostariam de analisar no celular desse cara, no histórico de internet dele, nos diários, se ele tiver algo assim, pra tentar ter uma visão do que se passa na cabeça dele. Sim, com certeza. Eu apostaria que a polícia e as investigadoras estão vasculhando tudo isso. Novamente, para verificar se há um problema maior aqui. Existem outros com a mesma mentalidade que possam recorrer à violência? Ou ele era um lobo solitário? Qual foi a motivação dele? O que ele fez para planejar esse crime? Quanto planejamento houve nisso? Porque isso também será importante para provar que ele tinha intenção. E você mencionou algo realmente importante em tudo isso. Você disse: ok, temos as anotações. Elas têm os nomes das princesas e a palavra banho de sangue, mas é só isso que sabemos. Quero dizer, você está certa. Eu pesquisei essa história, vi várias fontes, e é realmente só isso que sabemos. E esse é meio que o tema que temos nesse caso, que a Holanda é bem reservada, nós nem sabemos o nome do suspeito. Mas acho que isso levanta a questão de como esse cara foi descoberto. Nós nem sabemos isso. Não sabemos a data da prisão dele. Não sabemos se alguém o denunciou. Como você mencionou, pode haver um possível cúmplice ou alguém envolvido em tudo isso. Como esse cara foi preso ou descoberto? E isso faz diferença? Por exemplo, se ele se apresentou dizendo que estava em crise de saúde mental, muito nervoso, e foi até a polícia se entregar. Isso se destaca em relação a um amigo dele que afirma: acho que esse cara vai fazer algo ruim e o denuncio pela segurança das duas princesas. Quero dizer, tudo isso tem peso? Claro, se for o primeiro caso, não parece que seja, mas se for o primeiro caso, e ele se entregou, acho que isso vai, sabe, pesar muito a favor dele para talvez uma pena menor, talvez sugerir que ele teve remorso ou entendeu que estava, sabe, sob estresse mental e pressão psicológica e estava pensando em fazer coisas ilegais e então se entregou. Mas é mais provável que ele, sabe, não tinha a intenção de se entregar e foi pego em algum momento durante esse crime, seja na fase de planejamento ou quando estava prestes a executar o crime. Não sabemos se alguém o denunciou ou se ele foi parado pela polícia e a polícia ficou desconfiada dele, o revistou e encontrou esse bilhete e essas armas. Você está certa. Também não ouvimos nada a respeito sobre o que exatamente aconteceu, mas eu meio que tendo a concordar com você. Acho que se tivesse havido uma crise de saúde mental, isso provavelmente teria virado manchete aqui. Essa pessoa está em tratamento psiquiátrico ou algo assim, pois situações assim ocorrem. Não ouvimos nada disso. Talvez o suspeito estivesse realmente prestes a executar esse plano maligno. Isso me leva a outra pergunta. Porque são pessoas muito expostas ao público. Elas são figuras públicas. Hoje, ao procurar fotos delas, vi imagens de quando eram crianças e bebês, anunciando o nascimento da primeira e da segunda princesa. Nós as acompanhamos a vida inteira. É possível que o suspeito sentisse que conhecia elas, mesmo sem conhecer, pois as seguia nas redes sociais, via nas notícias ou outros lugares, e achava que tinha um relacionamento com elas. Isso pode acontecer? Claro, isso é possível. Ele pode estar perseguindo elas. É possível que ele tenha problemas mentais e de alguma forma tenha criado na cabeça dele um relacionamento com elas. Mas eu também acho possível que ele esteja mirando ou estivesse mirando nelas, porque mirar nelas é mirar no Estado, mirar no governo dos Países Baixos. E ele, sabe, acredita que é um anarquista e um neonazista. E então isso foi. E eles podem ser, ele pode ter visto eles como alvos vulneráveis e acessíveis, porque às vezes eles saem, mas por causa de ameaças anteriores à vida deles, não aparecem em público tanto quanto apareceriam normalmente. Eu sei. Eu estava fazendo a pesquisa hoje e comecei a sentir um pouco de pena deles. Quero dizer, eu sabia que, de certa forma, eles obviamente têm uma vida privilegiada, podem conhecer o mundo e, sabe, morar em um palácio, eu acho.
Mas uma das irmãs mais velhas, quero dizer, ela literalmente teve que mudar de universidade porque estava com medo. Ela estava preocupada. Ela já sofreu outras ameaças físicas antes, o que é assustador. Todos deveríamos poder sair, passear com o cachorro e estudar onde quisermos. Quero dizer, tudo isso é realmente difícil de ouvir. E acho que isso leva à minha próxima pergunta sobre tudo isso. Então, novamente, os Países Baixos seguem sem dar muitos detalhes. Não sabemos quais acusações ele enfrenta. Gostaria de saber o que você acha que pode ser. Pode ser tentativa de homicídio? É tão grave assim? Porque ele realmente estava com armas, de acordo com os relatos que vimos. Ele tinha essas duas armas com ele. Sabemos sobre o bilhete que dizia banho de sangue. Quero dizer, eu sei que você mencionou crime de ódio anteriormente. Que tipo de acusações você acha que ele pode enfrentar? Sim, seria tentativa de homicídio, tentativa de agressão. Isso seria uma categoria. Também pode haver acusações de terrorismo, sabe? Se ele estava mirando o Estado por motivos políticos, isso pode ser considerado terrorismo. E também, possivelmente, crimes de ódio. Acho que esses são 3 grupos de crimes. E os crimes exatos serão determinados com base no Código Penal dos Países Baixos, que é um sistema codificado, um sistema de direito civil. Outra coisa que você disse que achei interessante sobre tudo isso é que nos Países Baixos a mentalidade deles é mais voltada para a reabilitação, não da mesma forma que nos Estados Unidos. Em casos anteriores que conversei com você, David, eles têm leis diferentes para definir por quanto tempo uma pessoa pode ser condenada. Por exemplo, se alguém comete assassinato aqui nos Estados Unidos, é possível que passe o resto da vida na prisão. Enquanto em outros lugares sobre os quais conversei com você, eles poderiam conseguir liberdade condicional em, sei lá, 20 anos, algo assim. Então, no que diz respeito a esse homem ser condenado, porque, de novo, ele ainda não foi condenado. Isso ainda não aconteceu. Ele é inocente até agora, mas vamos supor que ele seja condenado. Que pena você acha que ele pegaria? Bem, se ele for condenado, sabe, depende de quais crimes ele for acusado. Obviamente, crimes como tentativa de assassinato, tentativa de agressão, terrorismo, podem vir com penas bastante severas. Mas, novamente, os Países Baixos são significativos porque têm a menor taxa de encarceramento de toda a Europa. Então, há uma inclinação para limitar o tempo de encarceramento para criminosos condenados e dar a eles uma chance de serem reabilitados. Eles são colocados em programas de reabilitação, então nós não sabemos exatamente do que ele é acusado e por isso é difícil saber neste momento quanto tempo durará a pena. Também não sabemos se ele pode tentar alegar que não é culpado por insanidade mental, que é basicamente uma defesa no sistema holandês. Se ele alegar que não sabia o que estava fazendo por causa de problemas mentais, isso pode levar a que ele seja considerado não culpado, mas provavelmente também tendo que passar por tratamento médico, tratamento mental. Você sabe, tratamento para o estado mental dele. Talvez seja colocado em um programa obrigatório até que seja determinado que ele está são o suficiente para ser considerado seguro. Então, há várias maneiras diferentes disso acontecer, mas pode apostar que vai haver muita atenção nisso, considerando quem eram os alvos. Ah, sim. E eu também espero isso, porque ninguém deveria sentir que está em perigo em nenhum momento da vida, sabe? Ao sair de casa. Essas mulheres deveriam ser livres para simplesmente sair de casa. Como você disse, ainda é cedo. Nem sabemos as acusações contra ele. Ele comparecerá ao tribunal hoje. Esse caso precisará ser acompanhado novamente. Obrigada, David Tefuri, por participar do escândalo e esclarecer o que sabemos até agora. Obrigado. E é assim que o episódio de hoje de Scandal termina por enquanto. Se você gostou do que viu e quer ver mais ou se conectar comigo nas redes sociais, pode me encontrar em redes como o Instagram, procurando por Sierra Gillespie. Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Scandal. Sou Sierra Gillespie, sua apresentadora. Até a próxima!